Uma das coisas que a gente tem visto muito nos últimos meses, nos últimos anos, é uma lógica da crítica e de parte do público de pensar o horror como algo que precisa ser elevado, como algo que é uma manifestação artística menor e que nos últimos anos ganhou um aspecto técnico e artístico superior, de roteiro, etc. Como se toda a produção anterior aos anos 2000 fosse não artístico, como se não fosse de qualidade, não tivesse qualidade técnica e não tivesse força e identidade próprias, como se não tivesse toda uma cultura em volta que conferisse a cada produção um aspecto artístico digno de nota. Essa perspectiva, além de uma grande bobagem, ela esconde um enorme preconceito contra o gênero artístico que não seja o drama e o melodrama, o épico e outras produções políticas, por exemplo, explicitamente políticas, histórico-políticas e por aí vai. Parece que é uma perspectiva muito intelectualoide, não vou dizer intelectualizada porque não é, que subalterniza o que não é o gênero abraçado por setores mais elitizados da produção artística. Parece que é o mesmo critério que a Academia de Ciências de Cinema do Hollywood ou da França utilizam para avaliação de cinema, virou uma perspectiva idêntica para avaliar o horror como algo menor. Não é. Nenhum gênero é menor. Os gêneros têm qualidade técnica variada, tem drama ruim, tem comédia dramática ruim, tem comédia ruim em si. Eu não consigo ver Jackass, por exemplo. Eu acho que uma comédia péssima. Agora eu adoro Monty Python. Monty Python é sensacional na minha perspectiva. E ambos são comédia. Um é arte, outro não é, na minha cabeça. Que é também subjetivo. A arte é limitado a perspectiva do que é ou não. A arte é muito difícil você definir. Há quem tente dizer que existem critérios específicos e muito claros, muito explícitos sobre o que é arte. Eu discordo, pessoalmente. Acho que a arte depende. Vou dar um exemplo agora sobre a perspectiva do horror. Por exemplo, se você pegar Hellraiser, o primeiro Hellraiser de 1980, da década de 80, 85 ou 87, não me lembro exatamente o ano, ele tem uma qualidade técnica, uma artística absurda e uma qualidade de produção não tão absurda assim. A direção é boa, o roteiro é bom, as atuações são boas. Existe uma violência explícita que fere algumas suscetibilidades, alguns estômagos, mas ele é muito artístico, ele é um dos grandes obras artísticas do horror. Aí você pega os filmes recentes como Silent Slot, que a qualidade técnica é invejável, você vai ter uma direção certinha, seguindo o manual, a composição visual, as atuações são razoáveis para boas, o roteiro tem início, meio e fim, tem uma lógica, etc. E tal. É completamente esquecível, Silent Slot, a produção de 2024. E enquanto o Hellraiser, que não tem, é um baita roteiro, eu acho uma baita direção, mas ele não tem, por exemplo, o apuro visual que tem Silent Slot, porque questão orçamentária mesmo. Existia uma perspectiva de uma produção muito mais independente em Hellraiser do que é o Silent Slot, que é uma grande produção de estúdio. São duas obras com custos muito diferentes e que a mais barata tem uma qualidade artística superior à mais cara. Silent Slot é esquecível porque ela segue uma série de questões, uma série de padrões que transformam um mero produto para a reprodução do streaming. O problema não é nem necessariamente mero produto, porque toda obra da indústria cultural é produto, é para vender, é para produzir um determinado tipo de lucro. Tá? Ninguém vai investir no filme para não produzir lucro. Tá? Não existe isso. A produção tem que ter lucro para poder se sustentar. Eu não gosto dessa lógica, mas é o capitalismo. O que vai fazer? A gente vive no capitalismo.
Agora, dá para fazer diferente, dá para fazer filmes de qualidade dentro da indústria cultural e obedecendo a determinado tipo ao investimento, a uma lógica de produção, uma coragem de produção, uma originalidade, com atenção ao roteiro, à visualidade, sem, por exemplo, sem transformar aquilo num pastiche de si mesmo. Se você compara a obra televisiva de Silent Slot, feita em 1975, 76 ali, dirigida pelo Toby Hooper, adaptando a mesma obra do Stephen King. Você pega a Silent Slot da década de 2004, fazem 20 anos inclusive, e pega a Silent Slot de 2024, a última, que deve ter gasto mais dinheiro que todas as outras duas juntas, é a pior. Porque mudou coisa do original? Não, toda adaptação vai mudar a coisa do original. O problema é como você muda e qual o resultado final da tua mudança. Se a tua mudança faz sentido para adaptar, para botar a tua perspectiva de como aquela obra escrita, feita para livro, vira uma coisa chamada filme, audiovisual, vira visualidade. Transforma uma coisa que é imaginada na cabeça de quem lê em algo visível, construído a partir da cabeça de quem leu e fez uma adaptação visual. Então, assim, Silent Slot e Toby Hooper criou um parâmetro. Lá não precisa seguir o parâmetro. Mas, porra, tu pelo menos tu sabe que tem um parâmetro de qualidade ali. É ótimo. O filme de 76 é sensacional. E até hoje tem cenas apavorantes, como a cena do vampiro na janela, como a cena do vampiro na casa do professor. Tudo isso ficou pior em Silent Slot 2024. Ficou pior por quê? Porque o cara mudou do original? Não, porque o cara não fez direito. Porque não tem uma construção de tensão similar. Porque não tem uma construção de clima e de personagem parecida ou que tem o mesmo nível de qualidade. Não precisa ser igual. Estou falando da qualidade de atuação, qualidade de direção, qualidade de efeito, qualidade de cenografia, qualidade de produção em torno da cena, qualidade de intencionalidade de produzir a cena, qual o significado que se tentou dar àquela cena, por que aquela cena é daquele jeito. Em Silent Slot 2024 você tem remete vários momentos àquela produção de 76, mas remete de forma pior. Ela tenta agradar o fã mais do que tenta fazer um filme que quer dizer alguma coisa. E aí que tem o problema do tal de horror elevado, etc e tal. O que dizem que é horror elevado diz que aquele filme de 76, em tese, é pior do que o filme para agora. Porque aquele é um subfilme. Aquele é um filme que não se pretendeu ser elevado, mas ele é artisticamente eficiente na adaptação, ele tem algo a dizer, ele produz algum efeito artístico de qualidade. Como também antes havia feito O Exorcista, que é uma obra de arte, Uma Noite dos Mortos-Vivos, Despertar dos Mortos, Halloween, A Coisa, O Enigma de Outro Mundo, né? que aqui é Enigma de Outro Mundo, Eles Vivem, O Mensageiro do Diabo, Os Inocentes, e por aí vai, The Changeling, que eu esqueci o nome, qual é o em português, mas eu acredito que é... Enfim, não vou lembrar. São várias as obras da década de 60, 70, 80, 90, Candyman, sensacional. O Sexto Sentido, A Bruxa de Blair, tudo são obras de arte. E todos são elevados, no sentido de que, primeiro, que muitos desses propõem novas formas de fazer cinema de horror, inovando o gênero, renovando critérios, cânones e homenageando o passado e ao mesmo tempo produzindo uma nova legado para o futuro. Todos eles trabalham com o roteiro de forma muito eficiente, criando roteiros de alta qualidade no diálogo, na condução da trama e por aí vai. Deixa Ele Entrar, por exemplo, outro filme extremamente fantástico de arte. Todos eles são elevadíssimos na produção e atingem o objetivo de ser horror e ser uma obra de arte. O que chamam de pós-horror e horror elevado é basicamente seguir esse legado. O Jordan Peele, que chamam de horror elevado, é um diretor de horror. Ele faz um filme de horror de alta qualidade, respeitando todo esse cânone e produzindo legado para o futuro. O que Apartamento 7A, A Casa Mórbida ou o Silent Slot são nesse balaio? São quem pega a forma desse horror, que segue o legado, que segue o cânone, que revê a construção
técnica do cinema de horror refaz e relê e homenageia ao mesmo tempo o horror, como faz o Jordan Peele ou a diretora de A Lenda de Candyman, por exemplo, ou Babadook, ou Midsommar e Hereditário, ou o Farol e A Bruxa. Todos esses caras fazem horror, remetem aos cânones do passado, inclusive o Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa, está fazendo um filme, o Nosferatu, que é uma homenagem, se não é o primeiro filme de horror, é um dos. Eles fazem essa releitura crítica e homenagem ao passado, produzindo coisas para o futuro, porque houve um passado de qualidade artística que os inspirou. Gente que viu o horror a vida inteira e faz esse horror melhor, ou tenta fazer uma continuidade melhorada desse filme de horror. O que Salem Slott, Apartamento de Sete e a Casa Mórbida fazem não tem nada a ver com isso. É pastiche do passado. E tecnicamente muito bem feito, muito bem produzido. Tem gasto de dinheiro, gasto de elenco, gasto de direção, que tem qualidade em vários sentidos, fazem filmes medianos, esquecíveis, mas de qualidade média. Não vou dizer que são horríveis, não são, dá para passar tempo sem passar raiva. Só que no final das contas eles destroem a inovação da arte. São, aí sim, produtos esquecíveis da indústria cultural. O Salem Slott me irritou mais especificamente porque ele rompe com um dos corações da trama do livro e do filme. A infecção vampírica, ela é explicitada. Pra quê? Ficar mostrando a criatura desde o início. Pra quê? Ficar dizendo pro espectador, olha, isso vai acontecer aqui, hein? Pô, não precisa. O espectador não é idiota. Não precisa de tanta coisa. E outra, dá para fazer jumpscare, susto, sem ficar fazendo susto a cada momento, tolo. Desnecessário. Sabe? Não precisa. Isso aí, se vai fazer, faz direito. Eu estou misturando, aparentemente, o pós-horror com isso, mas é porque tem uma relação. A relação dessa concepção que, tecnicamente, você ter uma obra com profundo cuidado visual faz dela algo artístico? Não. A obra precisa ser um conjunto de coisas que dão a ela um sentido. E dão a ela um sentido que dentro daquela linguagem que ela se propôs a fazer, inove ou faça uma repetição do que foi feito no passado, mas com uma personalidade própria. Repetição, que eu digo, você não precisa inovar em tudo. Nem toda música genial é inovadora. Ela pode ser simplesmente uma composição feita com alto índice de qualidade técnica dentro de um formato que todo mundo conhece, que não criou uma nova coisa a partir dali. Nem tudo é Beatles. Ou nem tudo é Murnau. Nem tudo é Kubrick, nem precisa ser. Agora, se você pode fazer uma coisa genial, o Mark Flanagan é sensacional porque ele faz coisas geniais seguindo toda coisa mais tradicional. Ele é ortodoxo até na produção da visualidade do cinema de horror. O Jordan Peele, ele é inovador, por exemplo. Mas ambos são geniais. Entende? Você não precisa fazer. Tem muito diretor no sentido. O Richard Donner é muito parecido com. O Mike Flanagan é muito parecido com o Richard Donner. Aquele cara que fazia um baita trabalho seguindo todos os modelos clássicos do cinema da sua época. E seguindo bem, elevando tecnicamente aquela obra especificamente, sem um processo mais inovador, mas seguindo aquilo de forma. Os modelos o que outros fizeram, inovaram, inclusive, para melhorar a obra. Então, e assim, essa concepção de erro pós-horror, horror elevado, esquece essa qualidade técnica anterior que existe, esquece a qualidade técnica de outros diretores, etc., e tenta fingir que a forma é mais interessante que o conteúdo. E às vezes a forma é só forma, como essas obras recentes, que elas investem na qualidade técnica para tentar fazer um produto qualquer, um produto comum, de razoável para bom, ou até um pouco menos de razoável do que razoável, quase ruim, virar algo artístico pelo esmero técnico. E não é assim que funciona o mundo, sabe? Então,
esse vídeo é muito mesmo mais para uma reflexão para a gente. A gente tem que respeitar a história da cinematografia de horror, do livro também, entender que nem tudo o que é novo ou que é desmero técnico é bom. Tem muito rococó escrito com cuidado, que é uma bobagem gigantesca. E tem, pô, o livro do Jack Finning, que é o Invasores de Corpos, que é um absurdo de bom. E ele é secão. Parece até quadrinho às vezes no momento. A linha do quadrinho de herói, no sentido de texto curto, queixo seco, etc. Não é nenhum Machado de Assis, mas é sensacional o livro. E o Stephen King, do início, que tinha muitos furos no final, por exemplo, finalização, tinha defeitos, também é sensacional, mesmo com os defeitos que ocorrem. Tem escritor de horror que é o Aldo Borogodó, o saco, mesmo que tenha um esmero técnico. Eu não gosto de Peter Straub, por exemplo, e 2 livros dele acho um saco. Então, é basicamente uma fala bem despojada sobre esse tipo de coisa. A gente tem que tomar cuidado com essa bobagem de pós-horror e a gente tem que analisar muito bem esse mundo de novas produções que os streaming principalmente estão criando, que é um esmero técnico absurdo, que assim, é quase um Kinder Ovo com a surpresa desagradável. Embala de forma desagradável um produto ruim. É isso. Cuidado aí, clica aqui para curtir. Curta aqui, assine o canal e vambora, que a gente vai fazendo vídeo sempre que possível.